Hoje vamos iniciar o assunto referente à trigonometria, mais especificamente sobre o tema arco e ângulo. Tudo bem? Mas, em primeiro lugar, do que se trata esse tal de arco? Se você pensou em arco e flecha, você está errado, porque, na realidade, o arco que estamos nos referindo é o arco de uma circunferência, que pode ser definida graças à existência de dois pontos quaisquer sobre ela. Esta, por sua vez, é dividida em dois arcos, sendo ambos denominados da seguinte forma: AB, com um traço que caracteriza o arco. Além disso, é cabível pensar que esses pontos podem ou não ser coincidentes, mas que, caso isso aconteça, ou seja, A igual a B, temos que em seus arcos será um ponto, também conhecido como arco nulo, enquanto o outro será a circunferência, também denominada arco de uma volta. Bem, o segundo lugar, se pararmos para pensar sobre as grandezas e medidas de temperatura, tempo, corrente elétrica, entre outras, percebemos que todas apresentam algo em comum: a sua unidade de medida, isto é, uma unidade unitária capaz de estabelecer comparação entre grandezas, esclarecendo assim noções quantitativas de maior e menor entre elas. Seguindo essa linha de raciocínio, os arcos não são diferentes, e a comparação entre eles se deve à unidade de medida unitária, que são apenas duas: grau ou radiano. O grau é um arco unitário que equivale a 1 de 360 de uma circunferência. Já o radiano, por outro lado, tem uma unidade igual ao raio da circunferência a ser medida. Bem, é óbvio que a circunferência tem 360 graus. No entanto, essa percepção não é tão clara quando nos referimos ao radiano. Porém, podemos chegar em uma noção intuitiva dessa medida pela seguinte construção: em uma circunferência de centro O e raio R, inscrevemos um hexágono regular, A, B, C, D e F, cujos lados equivalem ao comprimento do raio R. A segunda análise que devemos fazer é referente ao comprimento de um desses arcos, com suas correspondentes cordas. Por exemplo, a corda é F com o arco é F. Nessa análise, percebemos que o comprimento do arco sempre será maior do que o comprimento de sua corda correspondente, o que equivale a dizer que o arco F é maior do que a corda F. Com essa ideia, e lembrando que o comprimento de cada corda é igual ao raio da circunferência, temos que a medida de cada arco é maior que 1 radiano, o que significa que em cada arco cabe 1 radiano. Desta forma, podemos dizer que em cada circunferência cabe 6 radianos e mais a soma dessas sobras, que equivale a 6,283.584 rádio, número batizado com o nome de 2π. Assim, podemos dizer que 360 graus está para 2π, assim como 180 graus está para π. Agora que já entendemos o que é arco e quais as unidades de medida, podemos passar para o nosso terceiro ponto, sobre o entendimento dos ângulos. Bem, ao igual modo, podemos dizer que ângulo é a medida da abertura entre dois segmentos de reta, o segmento A e o segmento AB. Mas, de uma forma mais formal, podemos dizer que esta é uma medida expressa em graus que é atribuída à região ou conjunto de pontos situado entre as duas semirretas de mesma origem. É importante falar que, em sua escriva, os ângulos são representados por letras gregas, exemplo, alfa. Dentre suas classificações, um ângulo pode ser côncavo ou convexo, sendo a medida do primeiro maior que 180 graus e a do segundo menor do que 180 graus. No entanto, caso as duas semirretas que delimitam o ângulo coincidirem, teremos um ângulo nulo e um ângulo de uma volta. Pode ocorrer ainda de duas semirretas OE e OB serem opostas. Nesse caso, teremos dois ângulos rasos. Agora, em quarto lugar, devemos entender como se dá a medida de um ângulo e, para isso, vamos tomar como referência uma circunferência de centro O, raio R, além de um arco AB. Bem, observe que cada arco AB corresponde a um único ângulo central, AOB, que chamaremos de ômega,
e vice-versa, assim sendo se o ângulo ômega tiver 45 graus, então a este corresponde um arco de 45 graus. Pensando de modo análogo, com a mesma circunferência temos que quando queremos medir um ângulo em radiano, basta calcular o quociente entre o comprimento do arco AB e o raio da circunferência, por exemplo. Se o arco AB equivale a 8 cm e o raio equivale a 5 cm, temos que o ângulo AOB é igual a 1,6 radianos. Por último, mas não menos importante, falaremos sobre o quinto assunto de hoje, sobre o ciclo trigonométrico, que é uma representação gráfica que auxilia no cálculo das razões trigonométricas. Assim sendo, dada uma circunferência centrada na origem com raio 1, vamos associar cada ponto P da circunferência a um número real x, de modo que, primeiro, se x igual a 0, então o ponto P coincide com A. Segundo, se x maior do que 0, devemos partir de A, realizar um percurso do comprimento x no sentido anti-horário e vamos marcar P como ponto final do percurso. Observe. E por último, terceiro, se x menor do que 0, temos que realizar a partir de A um percurso de comprimento módulo x no sentido horário. Daí teremos que o ponto final do percurso é P. Desta forma, concluímos que essa circunferência é chamada de ciclo ou círculo trigonométrico.